Vou tentar fazer um vídeo aqui da montagem desse aro, um aro 26 Freak, com cubinho cassete Shimano, raiz de inox 2 mm, 265 de comprimento. Esse é o aro traseiro que vai para Caloi, que é o que já está na dianteira, com Shimaninho. Só que eu vou fazer esse vídeo com algumas explicações, que é o primeiro par de aro que eu estou montando. Eu vi dezenas, talvez os N vídeos, que talvez quase infinitos que tem no YouTube, mas todos têm alguma coisa de diferente, mas nenhum teve a explicação da forma que funcionaria pra mim, com informações que funcionariam pra mim, e até algumas curiosidades, talvez, sei lá. Então vou tentar montar esse aro, que na verdade essa é a quarta tentativa do vídeo, porque no meio da montagem do aro rateei ali algum momento na montagem, aí para não ter que ficar desfazendo muito ali, eu simplesmente desmontei tudo e vou começar tudo de novo. Então, se não me engano, é a quarta vez que eu vou tentar fazer esse vídeo, tá? Então, a primeira curiosidade que eu não vi a explicação é em relação a isso daqui, ó. Então, tu sempre vai considerar começar com base no furo da válvula, né? E no aro ele vai ter sempre a furação dos raios, vai estar direcionado para o lado da flange, né? Então tem que ter esse aqui que está um pouquinho mais para cima e esse aqui está um pouquinho mais para baixo. E isso aqui vai influenciar o lado de montagem, a sequência que tu vai montar. Se tu vai montar sentido horário ou sentido anti-horário. Nesse caso aqui eu vou começar montando, né, que o aro vai estar assim no sentido anti-horário. Quando eu virar ele, sentido anti-horário. Tem aqui um exemplo, ó, desse aro vermelho aqui. Essa furação, vamos ver se eu tenho que mostrar o contrário aqui, ó. Essa furação, ela é ao contrário. Não sei se vocês vão conseguir notar a furação da flange. A furação de baixo, a de baixo que aparece aqui, ó, no aro vermelho está para a esquerda, no Freak está para a direita. O de cima, o vermelho está para a direita e o do Freak está para a esquerda. E isso influencia na ordem que tu vai ser uma montagem sentido horário e anti-horário. Esse aqui provavelmente foi montagem sentido horário, o começo. Esse aqui vai ser o contrário. Isso foi a primeira coisa que eu não vi assim, dos que eu vi, ninguém comentar. E tá assim, deixa ali. A outra coisa para a montagem dos raios, isso aqui na verdade é meio que uma lógica, né? Tu vai botar dos dois lados da flange a metade dos raios, né? Vão ser 9 raios aqui e depois virando o aro vão ser 9 raios do outro lado. Eu falo que é a primeira metade, a metade da montagem, né? Que são os raios que vai ser meio que a preparação para te fazer o cruzamento. Eles não são os raios que fazem o cruzamento, né? Os próximos 9 raios vão ser os raios que irão fazer o cruzamento, que vão cruzar os outros, né? A segunda coisa que me atrapalhou algumas vezes foi... Então, como tu vai botar metade dos raios, né? Que isso aqui é 36 furos, tem 18 de cada lado, tu vai botar a metade. Então vai ser sempre um furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio. Vai ser a mesma coisa no aro. Vai ser furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio. Só que qual que é a questão? Normalmente nos vídeos é sempre fazendo uma contagem até 4, né? Então tu bota o raio, tu conta 4, daí 1, 2, 3, 4 e bota o raio de novo, porque quando tá montando considera só os furos que são do lado da flange que tu vai montar, né? Essa aqui é a flange que vai para cima, essa aqui é da flange que vai estar para baixo. A hora que tu virar o raio, esse aqui vai ser a flange, virar o
for montar outro lado, esse aqui vai passar a ser de cima, esse aqui vai passar a ser de baixo. Qual é o problema dessa contagem pra mim? É tu errar o começo da contagem. Tu botou o raio, tu começa 1, 2, 3, 4, pô, tá no outro raio. Só que se por algum motivo qualquer começar, por exemplo, contando no próprio raio, tu vai cair 1, 2, 3, 4 na furação da flange do outro lado. E aí, se tu demorar para anotar isso, tu vai montar, depois ter que desmontar muito mais coisas. Então, eu prefiro fazer a contagem somente considerando a furação do lado da flange. E aí a lógica é exatamente a mesma do cubo, né? Só considerando os furos de cima é furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio e assim vai. Pro outro lado a mesma coisa, furo com raio, furo sem raio, furo com raio, furo sem raio e assim segue. Então começando, né? Normalmente nos vídeos dos que eu vi, começava sempre colocando só um lado e só depois tu vira e coloca só outro. Isso daqui foi um vídeo, na verdade um vídeo que eu vi e gravei. Então tu coloca o primeiro raio, tu vai ver que a furação do cubo ela não é alinhada, né? Então do outro lado, na outra flange vai ter um furo antes e furo depois. Como a tua montagem nesse caso é no sentido anti-horário, eu já vou deixar um raio do outro lado, marcando na furação depois, né, que isso vai influenciar também na montagem disso. Se tu fosse montado no sentido horário, tu deixaria desse lado aqui. Como eu vou montar no sentido anti-horário, eu vou deixar do outro lado. Depois lá vocês vão entender o porquê. Ela deixa ali o raio. Vamos começar a montagem, né? Começar a montagem e vamos ver se eu consigo acabar no quarto vídeo, não ter que fazer um quinto ou sexto. Então a mesma coisa, furo da válvula, o primeiro lado da flange para cima e limpezinho. Esse raio que está do outro lado, quando normalmente tu vira, ele é o que começaria do lado desse aqui. Então eu já vou botar ele ali para facilitar achar ele na localização depois. Isso aqui seria um que teria que fazer uma análise para saber qual seria o furo certo. Então a lógica, como eu comentei, já tem um furo com raio, esse furo sem raio, o próximo com raio. E a mesma coisa, considerando só a furação de cima. Então aqui já tem um raio, furação de cima sem raio, furação de cima com raio. E eu errei algumas vezes nisso, tá? Quarto vídeo, não esqueça, é o quarto vídeo. Sem raio, com raio. Às vezes já estão preto que é dos raios aqui, né? Sem raio, com raio. 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 Ele vai se formando o desenho aqui da estrela, e conforme vai passando, chegar no final tu consegue até ver se tu acertou todos mesmo. Ó, sem raio, com raio. Sem raio, com raio. Eu falei na contagem de 1, 2, né? Eu tô falando sem raio, com raio, mas é isso aí. Sem raio, com raio. Sem raio, com raio.
sem raio, com raio. Ele entrou no furo da flange do outro lado lá. Sem raio, com raio. E agora aqui é interessante, agora é o último raio, ó. Tem 3 furos, vai botar no do meio, né? Então é raio sem raio com raio, ou é raio sem raio com raio. E aqui é a hora que tu vê se vai faltar raio ou vai dar certo, ou vai sobrar furo, o que vai acontecer. Então aqui, ó. Aqui tem raio, aqui tem raio. Então pulando um é nesse aqui. Aqui tem o raio, pulando um nesse aqui. Deu certo. Amém. Não vou precisar desmontar de novo e começar outro vídeo. Aí fica nesse desenho aqui. Se eu conseguir enquadrar aqui, ó. Toda a furação aqui tá tudo alinhado, tá? Sem giro de cubo nem nada ainda. Vamos virar do outro lado. Agora do outro lado é exatamente a mesma coisa, só que pro outro lado, né? Agora a gente vai de sentido horário. Então aqui tu já tem um raio, sem raio, com raio. Aqui na verdade, se tu montou certo o primeiro lado, é meio assim que não precisa necessariamente contar, né? Que vai ser sempre a furação do lado do raio do outro que tu botou do outro flange ali, né? Então ele vai ficar saindo aqui, ó, sem raio com raio, ficou do lado do outro. Mas conta, né? Quando foi bom contar para gravar. Esse padrão, sem raio com raio. Aqui tá o raio, ó, sem raio com raio. De novo do lado. 2 vídeos foram por causa deste momento aqui que eu tive que reiniciar, porque eu pulei demais aqui por algum motivo, e o outro, em vez de botar do lado, eu botei no outro, daí eu continuei. Muita coisa para desmontar e remontar. Então aqui, ó, sem raio com raio, sem raio com raio. Se porventura você escutar uma criança gritando, era a minha guria. Então, sem raio com raio. Aí passa. E eu acho que isso aqui foi a questão que eu me fez errar. Eu contei daqui, ó, sem raio com raio, fui botar lá no outro, daí pulei um, mas não é aqui, ó, sem raio com raio. Coisinhas parece que besta assim, mas tá começando, é bom dar uma cuidado, ó, sem raio com raio. Começando que nem eu, né? Não é parecer que o cara já montou 3 milhões de aros, não. O raio anterior é esse aqui, sem raio com raio. Sem raio com raio. É para não esquecer. Vamos virar aqui. O raio anterior aqui, sem raio com raio. Sem raio com raio. Sem raio com raio. Caiu o nível. E agora é a hora da verdade. Se tudo tiver dado certo, ó, vai sobrar 3. Tu bota no meio, né? Que é sem raio com raio ou sem raio com raio. E lá vai tu no teu furo. Daí aqui, ó, esse aqui é o raio anterior, sem raio com raio. Se tu fizer ao contrário, o raio do lado dele é esse aqui. Então é sem raio com raio. Esse aqui deu certo. Deu certo dessa vez. Vou dar uma pausa aqui para juntar ali o nipple. Então aqui continuando,
Agora, ó, como é que ficou? Vou botar esse aqui mais pra frente. Tudo igualzinho, né? Agora é que vem uma parte que dá explicação da hora da que tu faz a vai botar, que eu falo que é a segunda metade da montagem, que são os raios que tu vai fazer o cruzamento. Então vão ser mais 9 raios desse lado e depois mais 9 raios desse lado. Os raios vão ser postos, vão ser todos colocados, né, por dentro do cubo. Aqui tem um detalhe. Esse aqui foi a posição que eu iniciei a montagem, né, com o free hub para cima. Se eu não me engano foi essa, não lembro. O sentido foi sentido anti-horário, certo? E agora vem uma questão. Aqui vem uma questão. Esse raio aqui, que é o raio que vai fazer o cruzamento tu vai montar ele ao contrário. Esse aqui eu fiz no sentido anti-horário. Nesse lado, o raio do cruzamento vai ser montado sentido horário. E a rotação do cubo, né? Bom, a rotação do cubo tu vai sempre girar para o lado que tu fez a montagem. Que nesse lado aqui foi no sentido horário. Então quando tu for rotacionar o cubo, se tu for montar nesse lado primeiro, ele vai rotacionar no sentido horário, anti-horário, que é o lado que tu fez, sentido que tu fez a montagem. Se tu for simplesmente iniciar a montagem pelo lado que tu estava antes, quando tu botou a segunda parte dos raios, essa parte aqui tu fez no sentido horário, que foi seguindo aquele primeiro raio lá que foi posto. Você lembra que eu botei os dois primeiros lá? Esse aqui foi o primeiro. Então se tu for iniciar a montagem por esse lado, como tu fez no sentido horário a raiação, tu gira o cubo no sentido horário e tu faz anti-horário o cruzamento. Eu vou iniciar lá do lado que eu iniciei, porque sim. E aqui vem uma coisa, agora vem uma coisa aqui importante, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Qual é a diferença de cruzamento, de não ter cruzamento, cruzar por 1, 2 e 3? Isso não vi essa explicação em lugar nenhum. Se tu botar aqui, ó, os raios dessa flange, ali tá a válvula, tá? Ali tá a válvula, o furo da válvula. Se tu agora vai preencher, né, os raios que sobraram. Não sei se eu vou conseguir posicionar aqui. E tu vai colocar, vai ser no furo do aros, que são do lado da tua flange, né? Os de cima, esse raio aqui vai ser lá, ó. Vai ser montado lá naquele lado, naquele local. Então assim, essa montagem foi feita no sentido anti-horário. A montagem dos raios que vão cruzar vai ser feita no sentido horário, tá? Esse aqui é o primeiro lado daquele que eu montei. Então olha só. Aqui tu vai preencher, né, os furos que sobraram, que era raio sim, raio não nos furos. Agora tu vai preencher eles. Ele vai ser posto ao contrário, então ele vai ficar assim, ó. Tu vai ter que botar lá. Se tu botasse o raio no furo que é alinhado com ele no cubo, pode notar que não ia ter nenhum cruzamento, né? E, ó, essa é a diferença de um cruzamento para o outro, tá? Se tu botasse no primeiro furo pro lado, ele ia ter um cruzamento, que ia ser esse raio aqui. Se tu colocar ele no segundo furo pro lado, no sentido de cruzamento dos raios, pode notar que ele vai ter dois cruzamentos. Vai ser esse furo aqui, que é aquele que só cruza pela cabecinha, e o segundo raio. Nós vamos fazer cruzado por 3. Então, gira o cubo, ele vai no terceiro furo do alinhamento, né, daquele furo lá que ele fica alinhado, que ele não cruza por ninguém. No terceiro furo para o lado é o furo que tu vai colocar do cubo para cruzar ele por 3. Eu vou encaixar esse raio aqui no cruzado por 3. Esse aqui ele vem por baixo, antes de montar, tá? Eu quero fazer cruzado por 4, é no quarto furo, tá? Então aqui não cruzado por nenhum, cruzado por 1, cruzado por 2, cruzado por 3, cruzado por 4 no quarto furo. Então vamos lá, ó. 1, 2, aqui ó, 0, 1, 2, 3. Vou botar ele por baixo. Daí ele é o que sai por cima. O primeiro cruzamento por cima, o segundo cruzamento por cima, o terceiro cruzamento ele passa por baixo. Vamos lá.
Vamos botar um niplezinho nele. Vou levantar aqui o aro para ficar mais fácil para mim fazer. Para botar aqui. Então tá ali, ó. O primeiro cruzamento feito. Vamos ver se vai dar certo lá na válvula. Vamos fazer. Olha só, já ficou na posição lá do cubo que eu tinha falado. Vamos fazer lá o... botar o do cruzado da válvula ali para ver se ela vai ficar livre ou não. Então aqui, ó. Desse lado aqui da flange são esses dois raios aqui que são os de cima. Porque o cubo agora tá rotacionado. Então a gente vai colocar no furo que falta lá em cima. Eu tô vendo aqui no vídeo, na verdade, não sei se vão aparecer os furos ali, né? Mas o furo desse lado que falta, que fica o lado que é o lado da válvula, do lado da flange, né? Sem nenhum cruzamento, ele seria esse furo aqui, ó. Esse aqui é o raio que vem aqui, que é essa cabecinha. Esse aqui é outro raio, tá aqui da outra cabecinha. Ele seria esse aqui. E como eu falei que o sentido do cruzamento é ao contrário, do outro lado, quando a gente estava, o cubo ficava, né, visualmente e rotacionado para o outro lado, a gente ia contando as casas para o lado sentido horário. Esse aqui a gente vai contar nas casas no sentido anti-horário. Então aqui, ó, esse aqui seria a casa sem cruzamento. A primeira casa, cruzamento com esse raio, um raio só. A segunda casinha, tu iria cruzar por dois, esse aqui. A terceira casa, tu tem cruzamento por três, ó. Cruza esse e esse aqui por cima e esse é aquele que tu passa por baixo. Quatro, cruzar por quatro, seria a próxima casa aqui, ó. Seria esses três aqui por cima e o quarto tu passaria por baixo. Mas o nosso que interessa é esse aqui. Esse aqui mesmo, esse aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, cruzado por um, cruzado por dois, ambos por cima, o terceiro por baixo. Eu vou levantar aqui para botar o niple e aí eu vou mostrar a válvula para vocês como é que fica. Se tudo der certo, ela vai estar livre, ó. E lá tá a válvula, ó, livre. Ficou livre, ó. Esse aqui cruzado por 3 desse lado, fechou. E o outro lado igualmente cruzado por 3. E agora o resto de todos os outros raios, o resto tu vai fazer exatamente a mesma coisa até completar o aro. Para essa parte agora, tá? Eu vou dar uma pause aqui. Não vou dar pausa não, vou fazer tudo. Mas já deu 20 e poucos minutos mesmo, vou continuar aqui. Então vai ser aqui, ó. É só seguir, ó, de baixo para cima. E agora tanto faz o lado que tu começar primeiro, ó. Botou ali, que agora tu não precisa contar porque são os que sobraram, né? Então aqui, ó, cruzou por um, cruzou por dois, o terceiro tu passa por baixo, encaixa lá. Meu Deus, ficou um furo ali. Não, tá certo, esse aqui é o da flange do outro lado quando a gente for fazer. É isso aí mesmo. Vamos lá. Mais um aqui, ó, não precisa contar, né? Porque é o único que sobrou. Já ia fazer errado, né? Já enganei vocês, né? Então tá aqui, ó. Cruza por um, cruza por dois e o 3 por baixo. Uma das primeiras vezes que eu montei o aro, esse aqui, como eu falei, esse aqui é o primeiro par, tá? Nesse cruzamento eu botei no invertido. Eu só fui ver isso no final, tive que desmontar tudo daí. Aí a raivinha bate. Então, vamos lá pro próximo. Ó, vai cruzar por um, cruzar por dois, o terceiro por baixo. É repetitivo, mas a repetição nesse caso ajuda a gravar. Pelo menos para mim funciona assim. Para aqueles que um dia forem ver esse vídeo, pode ser que funcione diferente. Vai cruzar por um, cruzar por dois, o terceiro por baixo. Já ia botar errado ali, viu?
Enganei vocês, ó. Vocês, né? Tô falando no plural já, que vão ser milhões de pessoas que vão ver esse vídeo. Ó, mais um furo ali. Ó. Cruzou por um, cruzou por dois, terceiro por baixo. Tem que levantar aqui que já começa a ficar curto os raios ali para encaixar. Pá. Cruzou por um, cruzou por dois, terceiro por baixo. Ui, sim, não tô enxergando. Ah, foi. Essa é a hora que eu começo a usar a chave de fenda. É mais fácil do que usar os dedos ali. É. Colocando por baixo aqui. Cruzou por um, cruzou por dois, terceiro por baixo. Aí, agora apareceu ali. E aí o último desse lado, pode ver que já está até marcado ali no cubo, ó. Tá aparecendo já o alumínio, que é de tantas vezes que eu já passei raio ali. Ah, cruzou por um, cruzou por dois e o terceiro por baixo. Agora tu começa a ficar meio confuso, assim, que já tá os raios meio cruzados e os últimos ficam mais, até pegar a prática, ao menos pra mim, ainda continua meio, olha, meio difícil de ver às vezes. Às vezes tu te confunde e já bota no lugar errado. E esse lado aqui, a princípio, ó, terminou o cruzamento desse lado. Tudo cruzado por três, ó. Esse aqui, ó, cruza aqui, aqui, aqui. E aí é só terminar o outro lado. Ah, como é que se faz o outro lado? É do mesmo jeito. Cadê a válvula aqui que eu perdi ela? Aqui, ó. Do mesmo jeito desse daqui, tu vai copiar esse padrão, só que no outro sentido. Essa aqui foi a última, né? Então tu vai lá botar por baixo. Deixa eu passar aqui pelo meio, que senão fica mais fácil botar ali aqui. Olha aqui, ele vai cruzar por um, vai cruzar por dois e vai cruzar o terceiro. E aí tu bota onde? Naquele último furo que faltava ali, ó. Os empresinhos estão se escondendo ali no potinho. Agora é aquela hora assim, ó, se tu descobrir que alguma coisa deu errado, ó, desmonta tudo e começa de novo. Literalmente. Ah, mas é só uma parte, cara. Até pra aprender fica melhor. Botei aqui, ó, vai cruzar por um, cruzar por dois, terceiro por baixo. Tirar do saco, ó, um saquinho ali que tá atrapalhando aqui, ó. Ó, o próximo aqui. Ó, cruzar por um, cruzar por dois, cruzar por três. Terceiro por baixo. Mais um. Aí, ó, cruza por um, cruza por dois, terceiro por baixo. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa aqui é a primeira vez que eu monto uma roda completa sem ter que olhar algum vídeo, alguma coisa. Só com essas, vamos dizer assim, análises
se análise é a melhor palavra, mas esses detalhes, que nem esse sentido de montagem, o lado que tu rotaciona o cubo, botar o raio, os dois raios lá no início, só nisso daí, gravando, fazendo os cruzamentos, ó. Cruzar por um, cruzar por dois, terceiro por baixo. Pra mim facilitou um monte. Até aparecer alguém dizendo que tá errado e mostrar, puta, eu não notei isso. Ah, daí fudeu, meu. Aí vamos de novo pra escola. Vamos aprender de novo como é que é, olhar, estudar novamente como é que se faz, ó. Um, dois, terceiro por baixo. Eu não consigo pegar um livrezinho ali. Até me desculpe pelo enquadramento, mas não é minha área fazer vídeo. E aí eu tô usando um suporte bem sem vergonha, que ele assopra até com... ele balança até com a sopro, ó. Então é isso aí, ó. Cruzar por um, por dois, terceiro por baixo. E agora, se tudo der certo, o último dos moicanos, o raio que eu não tinha. Vai cruzar, essa que eu falo que fica, às vezes o cara se confunde, que aqui já tem uma montoeira de raio, né, para cuidar. Então aqui, ó, cruza por esse aqui, um, cruza por esse, dois, e o terceiro aqui, e lá vai no último furo. E eu falo se confunde porque realmente eu me confundi assim, nem gosto de lembrar. Vamos ver aqui, ó. Vou tentar enquadrar melhor aqui. E assim acabou a roda. Rodinha feita, cruzada por 3, válvula livre, daquele jeito que é bom. E é isso aí, espero que curtam e ajude alguém se um dia assistir este vídeo. Até!